Olá, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou nutricionista e hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem importante e que vem sendo cada vez mais discutido em trabalhos científicos, que é a dieta pobre em FODMAPs para aquelas pessoas que têm doença inflamatória do intestino. Então, se você tem doença de Crohn ou colite ulcerativa, ou se você conhece alguém que tem alguma dessas doenças, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai ser importante para você. Por que esse assunto ele vem sendo cada vez mais levantado nessa literatura científica? Porque as pessoas que têm a doença de Crohn ou a colite ulcerativa, muitas delas relatam sintomas que são muito parecidos com aqueles sintomas que pacientes que têm síndrome do intestino irritável normalmente têm, que são dor na região abdominal, a distensão, o inchaço abdominal, muitos gases, alteração ali do funcionamento do intestino, então seja com diarreia ou constipação, que é o intestino preso. Só que a grande questão é que essa dieta baixa em FODMAPs, ela já é bem documentada na literatura para quem tem a síndrome do intestino irritável. Já se sabe que ela faz sim muito bem para essas pessoas, dependendo da fase em que esse paciente se encontra e também se for acompanhado por um profissional. Agora, para o paciente que tem a doença inflamatória do intestino, isso vem sendo cada vez mais investigado, vem sendo cada vez mais discutido. Se você não sabe o que são os FODMAPs, eu preparei um vídeo falando sobre eles, dando exemplos de alimentos, explicando o que eles fazem no seu corpo e você pode acessar o card aqui em cima que eu gravei falando sobre esse grupo de alimentos para que você entenda um pouco mais sobre esse vídeo. Em 2017, um grupo de pesquisadores desenvolveu um estudo altamente científico, um ensaio clínico randomizado, controlado, com pacientes que tinham doenças inflamatórias do intestino, para investigar se esses pacientes, essas pessoas, tinham alguns benefícios, melhoravam os sintomas que eles estavam sentindo e também melhoravam a sua qualidade de vida se eles passassem a seguir uma dieta, uma alimentação com baixa concentração de FODMAPs. Então eles separaram estas pessoas, estes pacientes, em dois grupos. Um grupo era de pacientes que seguia uma dieta com baixa concentração de FODMAPs e o outro grupo continuava seguindo a sua alimentação habitual, a sua alimentação rotineira. É bem importante destacar que nesse estudo foram incluídos pacientes que ou estavam em estado de remissão dessa doença inflamatória do intestino, ou seja, não estavam ali com a doença ativa, com a inflamação ativa, ou estavam com a inflamação em processo ativo, com a doença em atividade leve a moderada. Quando esse grupo de pesquisadores foi comparar esses dois grupos de pacientes que foram divididos aí no trabalho, eles observaram que aquelas pessoas que seguiram uma dieta com baixo teor de FODMAPs por 6 semanas, que foi o período ali de duração do estudo, tiveram uma redução muito maior na gravidade, na intensidade dos seus sintomas, que era de distensão abdominal, de dor ali na região do abdômen, tiveram uma diminuição na frequência com que eles tinham gases, flatulência, melhoraram a consistência das suas fezes. E um outro dado bem interessante que esses autores observaram é que aqueles pacientes que tinham doença de Crohn tiveram uma melhora muito maior, uma melhora muito mais significativa do que os pacientes com colite ulcerativa. Só que quando foi analisado essa intervenção, para aqueles pacientes que tinham colite ulcerativa, foi observado que eles apresentaram uma melhora da sua qualidade de vida e também uma melhora da atividade da sua doença. Ou seja, o que isso significou ali no estudo? Que os pacientes que tinham colite ulcerativa e que tinham a sua doença, uma inflamação
leve a moderada, alguns conseguiram atingir o estado de remissão da doença. E isso foi muito bom, foi um resultado muito positivo. Os autores, em cima desse resultado, eles concluíram que essa dieta com baixo teor de FODMAPs pode sim, diante de algumas circunstâncias, ajudar esses pacientes com colite ulcerativa que têm a sua doença na fase ativa, leve a moderada, alcançar esse estado de remissão. Só que alguns pontos dentro ali da conclusão desse trabalho foram levantados por esses pesquisadores e é interessante a gente ressaltar aqui no vídeo também. Então eles concluíram que essa dieta com baixo teor de FODMAPs, com base em todos os resultados que eles observaram ao longo dessas 6 semanas, que esse tipo de alimentação pode beneficiar aqueles pacientes que têm doença inflamatória intestinal e que apresentam sintomas parecidos com a síndrome do intestino irritável. E para aqueles pacientes que têm a doença inflamatória intestinal em atividade leve a moderada, a gente tem que ter muita cautela em incluir uma dieta com baixo teor de FODMAPs na vida desses pacientes, na rotina dessas pessoas, porque nem sempre ela pode trazer benefícios, não é para todos os pacientes que ela pode levar algum benefício. Além disso, vale a pena a gente ressaltar algo que os autores descreveram lá dentro do trabalho, que essa dieta com baixo teor de FODMAPs, ela precisa ser prescrita por um profissional, ela precisa ter um acompanhamento de um profissional capacitado e ela não pode ser seguida por muito tempo. Então a gente viu, esse trabalho ele durou 6 semanas. Por que ela não pode ser seguida por muito tempo? Porque é uma dieta que tem restrição de vitaminas, de minerais, de fibras, e isso também não vai ser tão benéfico aí para a saúde, pensando como um todo, para a vida daquele paciente. Então a gente sempre tem que ter muito cuidado em incluir esses hábitos na nossa rotina e, é claro, sempre com acompanhamento de um bom profissional. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse estudo que eu trouxe aqui para discutir com vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem comentar aqui embaixo desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com aquelas pessoas que precisam e até a próxima!